Vocês estão gostando da minha série Versão Personagem? Você sabia que você faz versões personagens com as pessoas que você convive? Você pode não ter consciência, mas você faz. Você já sentiu em algum momento que você estava se comportando como a filha do seu marido ou do seu namorado? Ou você já sentiu assim, mandona, a mãe do seu marido, sem querer, anulando ele, corrigindo toda hora, tratando ele como um filho ou nivelando ele com seus filhos? Quem nunca, né, gente? Gente, confesso pra vocês, eu já fiz todas essas versões e eu custei sair delas e eu vivo na tentação de cair delas. Eu acredito que aquela oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, deve ser isso, para você não cair na personagem errada. Porque quando você faz uma personagem na sua versão que deveria ser real, você começa a extrair sentimentos falsos. E são os sentimentos falsos que fazem você ter desgaste emocional. Nós queremos verdade, honra, glória, louvor, e é impossível você ser honrada. Você jamais será respeitada se você estiver vivendo nesta linguagem, nesse comportamento de versão personagem. Você precisa descobrir a sua frequência vibracional na sua versão de mãe, na sua versão de mulher, de esposa, de filha da sua mãe. De repente você é muito mais mãe da sua mãe do que filha dela. A filha, ela precisa ser amada, protegida, e as mães, elas atentam, porque elas, ao invés de fazer o papel de filho, de mãe na vida das filhas, dos filhos, elas também têm uma tendência a fazer papel de filhos. Gente, é uma confusão. Isso dá tanto conflito em relacionamentos. Então, assim, eu tô convidando vocês aí para ler as postagens, porque elas são muito reveladoras. E quando você tem consciência, você sai do problema. A consciência. Eu já postei 3 versões personagens de esposas. Tem a esposa filhinha, que é aquela que é controlada pelo marido, ela não tem voz, ela não tem opinião própria, ela não decide nada, são aquelas que não podem, tem que usar a roupa que o marido quer, é aquelas que não podem fazer academia, é aquelas que tudo tem que ser a opinião do marido. Pai, deixa eu fazer tal coisa, e o papai, não pode. Esse relacionamento, ele é muito desgastante. É impossível essa esposa sentir prazer nesse marido que faz papel de pai na vida dela. E para ele também, gente, é muito constrangedor. O homem, ele quer uma mulher decidida, uma mulher que tem opiniões próprias. Claro que existem conflitos nos relacionamentos, mas existe a comunicação e a conversa para você entrar num acordo para que ambas as partes não se sintam. Aí, nesta conversa, o objetivo é ambas as partes ficarem em acordo. Se uma parte ficar prejudicada, claro que isso vai gerar confusão, senso de injustiça, isso vai interferir nos seus comportamentos, aí vai ter aquele jogo de sentença, de recompensa, e aí você vai sofrer. Então, o segredo é: posicione na sua versão realeza, na versão que você precisa ter. Essa esposa filhinha, gente, ela é anulada, ela não é valorizada. E a esposa mãezona, que é aquela mandona, controla tudo. Todo mundo tem medo dela, ela é temida, mas ela não é respeitada. O marido dela se sente um inútil, ele é um homem, sabe, um zero à esquerda, ele se sente muito mais filho dela. Geralmente estas controladoras, elas têm problema com a sogra, porque ela tá fazendo o papel da... Como eu estava falando, estas esposas mandonas, elas têm problema com a sogra, por quê? Aí são 2 mães, né? O marido tem 2 mães e aí a esposa vive em confronto com a sogra. A sogra quer ali o território, a esposa quer também, aí dá aquele ciúme, a esposa não sabe respeitar a sogra não sabe respeitar a esposa, porque são relacionamentos diferentes, são versões diferentes, e aí vira essa mistura e essa confusão.
E eu postei também hoje a esposa irmã. A irmã é aquela que, sabe, vira... Irmãos não disputam muito entre si. Isso já é algo que vem lá da Bíblia, sabe? Nas histórias da Bíblia você pode ver que começou com Caim e Abel. O irmão, ele já começa, ele entra aqui nessa terra no mesmo trono, mesmo nível, mesmo pai, às vezes mesma mãe, ou não, mas é o mesmo sangue. Então existe essa tendência do irmão ser... Aí sempre, gente, o irmão, ele não vai querer ficar prejudicado em relação ao outro. Se o irmão, ele perceber que o outro está tendo mais direito do que ele vai reivindicar. Ué, por quê? Eu também tenho direito. Então ele não vai querer ficar no prejuízo. É um relacionamento assim de muito embate, sabe? E tem esposa que elas começam a ter embate com os próprios maridos, disputam salários, disputa conhecimento, disputa quem é que corrige melhor os filhos, disputa um monte de coisa. Aí fica daquele jeito ali, emburrado, pirraçando, sabe? E aí esse relacionamento também é péssimo. É impossível uma mulher ter intimidade gostosa com um marido que é a mesma coisa de um irmão. Horas estão brincando, ora estão brincando, ora estão brigando, ora estão tudo bem, compartilhando do mesmo trono, das mesmas coisas, mas ora... Então, gente, é um tiro no pé isso. Eu descobri isso. Isso é maravilhoso. Você descobrir a sua frequência vibracional e puxar essa versão verdadeira, realeza, com cada pessoa que você convive na sua vida. E isso são todos os relacionamentos, inclusive profissional. Muitas empresas têm problemas, conflitos, porque às vezes colaboradores, líderes, eles misturam, sabe? Um fica querendo exercer o papel do outro, entrar no território do outro, aí dá conflito, gente, não tem como, é impossível. E isso é tão fácil, é uma tentação. Aqui em casa mesmo, a Helena, ela é pequenininha, tem hora que ela chega impondo autoridade, querendo entrar na minha órbita de mãe. Mamãe, mas você fez isso, tal. Eu viro pra ela e falo assim: Helena, quem é a mãe aqui? Ela já vai voltando assim, ó, pra órbita de filha dela, porque ela quer o meu lugar, ela quer o meu papel. Criança tem uma facilidade muito grande de vibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E se ela se sentir por um segundo que eu estou fazendo um papel de filha na vida do pai dela, que é o meu marido, claro que nós vamos ficar no mesmo nível. Então, gente, isso é real. É sério, isso é real. E na minha mentoria, eu faço um mapeamento para você descobrir se você está interpretando personagens no seu relacionamento ou se você está verdadeiramente real. Porque se você estiver real, você pode ter certeza que você vai ser respeitada. Você pode expressar sem medo, você pode comunicar sem medo, e você comunica até com o seu corpo. O corpo fala. Quando você não expõe o seu sentimento, o seu corpo grita. Existe a linguagem corporal. Então, assim, a mentoria, ela é transformadora. Aí eu preciso entrar numa frequência vibracional falsa para poder encaixar no personagem que eu estou construindo, no meu marido. Não, pensa que tiro no pé. Gente, interessante. Eu fiz esses outros vídeos todos com filtro e esse eu não fiz com filtro. Ele ficou muito melhor. Ah, não? Impressionante. Nem vou mexer com filtro mais. Então é isso que eu queria falar com vocês. E esta semana até sexta-feira é só sobre a esposa. Tem a esposa troféu. Tem a esposa, gente, que ela faz uma versão de prostituta na vida do marido. Sabe aquelas esposas que tudo que o marido cobra e ela também cobra? Ela cobra do marido, seja financeiramente ou emocionalmente, ela vive cobrando do marido. Aí a hora que tem uma intimidade ali, a hora que namora, ela sente que ela tá em creche de tomar alguma coisa do marido. E homem sofre com mulheres esposas. Ainda tem a esposa troféu, que é aquela que ela existe ali na vida daquele marido só para ser exibida. Ele mesmo não admira, ele mesmo não tá nem aí, ele quer só mostrar que ele tem um troféu. Ele tem uma esposa bonita. Geralmente são homens que têm a autoestima baixa, são homens que não ligam não investe em si mesmo. Eles querem coisas.
Eles querem ter patrimônio. O poder deles estão naquilo que eles têm e não naquilo que eles são. Eles não tá nem aí com saúde, com alimentação, não cuidam de si mesmos. Aí eles vão lá e compram uma mulher, essa é minha. Coloca ela na vitrine e quer que todo mundo olhe, exibe ela. Ela pode usar roupas que aparecem no seu corpo, não tá nem aí. E essa mulher, ela não se sente valorizada, sabe por quê? Porque ela não quer ser troféu, ela quer ser amada, ela quer ser valorizada, sabe? Agora me diz, você se identificou com esta realidade que eu trouxe aqui pra você agora? Você já se sentiu assim, sendo tratada como uma filha? Ou como você se sente mãe do seu marido? Ou às vezes, sei lá, até um troféu mesmo. Ou prostituta, sente assim usada, sabe? Usada, parece que você tá sendo comprada, sabe? Rola dinheiro, rola coisas materiais, rola cobrança. Me conta aqui. Gente, vamos engajar, eu quero saber. Eu gosto de saber, eu gosto de aprender com as experiências. Se for coisas muito pesadas, vocês podem ficar tranquilas que eu não vou expor. Eu tô aqui para ajudar. Eu quero realmente ajudar porque eu saí desses papéis, personagens. Isso acaba com a sua família, com seus relacionamentos. Você não vai desfrutar do melhor desta terra se você estiver vivendo personagens. E eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. Jamais eu vou te julgar porque eu estive nesse lugar. Esta foi a minha dor. Eu vivi vários personagens. E não é só a esposa, não. Já vivi personagens errados com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, com amigas, no campo profissional. E assim, foi muita dor para eu descobrir e construir hoje uma metodologia que ajuda você a cumprir o seu papel de mulher realeza com todas as pessoas que você convive e em todos os seus relacionamentos. Gente, relacionamento é tudo. Você pode ter o dinheiro do mundo, você pode ser bem sucedida, mas se o seu relacionamento estiver uma merda, o resto é tudo fingimento, é falso. A esposa, irmã, gente, ela vive assim, ó. Tá vendo? Só emburrada. Aí, em contrapartida, o marido, ele fica emburrado também. Aí, acontece aqueles gelos, sabe? Ficar 30 dias sem encostar, sem conversar. Afinal de contas, irmãos, eles não têm intimidades sexuais. Não tem amor, não tem honra. É pra casamento, né, gente? Relacionamento conjugal precisa de intimidade. Mas nesse relacionamento aí, ó, não tem não. Aí maridos fazem jogo de gelo com as esposas fazem com o marido. Relacionamento assim é porque ambos estão fazendo papéis, personagens de irmãos. Simples assim. Olha a carinha de emburrado. Igualzinho dois irmãos brigando. Olha aí pra vocês verem.